Os resultados do segundo turno das eleições para a Assembleia Geral da França chegaram e são super inesperados. O Rassemblement National de Le Pen não venceu, nem o Ensemble de Macron. Em vez disso, a coalizão de esquerda emergiu vitoriosa, garantindo a pluralidade de assentos. Este resultado surpreendente marca uma mudança significativa no cenário político francês e traz diversas consequências. Vale lembrar que estas não são eleições presidenciais, mas parlamentares, o que significa que Macron permanecerá no cargo até 2027, conforme previsto. Mas antes de mergulharmos nos resultados finais e no que eles significam, vamos fazer um rápido resumo de como funcionam as eleições para a Assembleia Geral da França. Na França, existem 577 circunscrições, e em cada uma delas, um representante é eleito para representar sua circunscrição e partido na Assembleia Nacional. Isso significa que há um total de 577 assentos, sendo necessários 289 para obter a maioria. O processo eleitoral envolve um sistema de 2 turnos. No primeiro turno, que ocorreu na semana passada, em 30 de junho, os cidadãos votaram nos candidatos e seus respectivos partidos em suas circunscrições. Existem 2 possíveis resultados no primeiro turno. Ou um único candidato recebe 50% ou mais dos votos, ou nenhum dos candidatos atinge esse limite. Se um candidato recebe 50% ou mais, ele automaticamente se torna membro da Assembleia Nacional, resultado conhecido como maioria absoluta. Nesse caso, não haverá segundo turno. Se nenhum candidato alcança 50%, o que é mais comum, um segundo turno é realizado em 7 de julho, onde os principais candidatos disputam. Este exemplo à direita ilustra o que realmente aconteceu na noite passada. 3 candidatos se qualificaram para o segundo turno. No entanto, um candidato retirou sua candidatura antes do segundo turno. Consequentemente, os 2 candidatos restantes competiram, com um deles ganhando o assento. Com base nos resultados da semana passada, apenas 76 das 577 circunscrições tiveram um único partido vencendo com mais de 50% no primeiro turno, determinando o resultado em um único turno. As demais circunscrições exigiram um segundo turno para decidir os vencedores. Então, finalmente, quais são os resultados? No primeiro turno, os seguintes assentos foram alocados: o Rassemblement National de direita populista de Le Pen e seus aliados. 38 assentos. A Ampla Aliança de Esquerda, Frente Popular Nova, também chamada NFP. 32 assentos. O centrismo de Macron, Ensemble. 2 assentos. Os republicanos de direita. 1 assento. Na semana passada, parecia que Le Pen estava prestes a tomar a França de assalto. No entanto, o que aconteceu no segundo turno na noite passada? No momento da gravação, os republicanos ganharam mais 44 assentos. O Rassemblement National ganhou 105 assentos. O Ensemble de Macron ganhou surpreendentes 166 assentos. E a Frente Popular Nova ganhou mais 150 assentos. Agora, se somarmos os resultados do primeiro e segundo turnos, temos o seguinte, onde a aliança de esquerda emerge como a clara vencedora. E Macron em segundo lugar, o que foi bastante inesperado. No entanto, são necessários 289 assentos para obter a maioria, e mesmo a Frente Popular Nova não está nem perto de atingir essa meta, pois precisaria de mais 107 assentos. Isso foi inesperado, pois as pesquisas antes da eleição mostravam o Rassemblement National em primeiro lugar, mas eles acabaram em terceiro lugar. O presidente do partido Rassemblement National, Jordan Bardella, criticou o que chamou de aliança antinatural entre Macron e os esquerdistas para impedir a todo custo a ascensão mais importante do Rassemblement National em sua história. O que ele quer dizer é que, se um candidato do Rassemblement National avançasse para o segundo turno junto com outros 2 candidatos, os partidos centristas e de esquerda retiraram estrategicamente seus candidatos que estavam em terceiro lugar. Este movimento visava consolidar os votos contra o candidato de extrema-direita, aumentando assim as chances de derrotar o candidato do Rassemblement no segundo turno. Eles fizeram isso em mais de 200 circunscrições. E funcionou. O que esses resultados significam?
Quem formará o governo? E quem será o primeiro-ministro? Bem, há 3 caminhos a seguir. A primeira opção é uma coalizão de moderados. Antes da eleição, Macron e seus aliados sugeriram a ideia de formar uma ampla coalizão, incluindo legisladores moderados, tanto da esquerda quanto da direita, para conter a influência da extrema-direita. Por exemplo, Macron poderia tentar reunir o Ensemble, o Partido Socialista, os Verdes, o Ensemble e alguns dos republicanos. No entanto, dado o cenário político altamente polarizado, formar tal coalizão é difícil e poderia levar a um legislativo paralisado. Além disso, Mélenchon, da extrema-esquerda França Insubmissa, já afirmou em um discurso de vitória que a NFP não está interessada em uma coalizão com os centristas de Macron ou os republicanos de direita. No entanto, talvez os outros partidos dentro de sua coalizão possam ser convencidos. A segunda opção é um governo minoritário da NFP. Dada a grande parcela de assentos da Frente Popular Nova, Macron pode ser forçado a nomear um de seus líderes como primeiro-ministro. Mas isso já apresenta o primeiro problema. Quem? Até agora, a coalizão não conseguiu apresentar uma pessoa que poderia ser primeiro-ministro. A terceira opção é um parlamento bloqueado. Com 3 grandes grupos incapazes de chegar a um acordo, poderíamos nos encontrar com um parlamento bloqueado, onde qualquer tentativa de governo enfrenta uma moção de desconfiança. Em outras palavras, a maioria discorda e vota contra. As instituições francesas seriam paralisadas e nenhuma lei poderia ser aprovada. Isso seria particularmente difícil para os funcionários públicos se resultasse na não aprovação do orçamento. É possível que essa situação continue até as eleições presidenciais de 2027. Para sair deste impasse, é possível a nomeação de um governo tecnocrático, composto por ministros sem afiliação partidária, semelhante ao governo liderado por Mario Draghi, na Itália de 2021 a 2022. Essa abordagem visa gerir o país de forma imparcial e manter a estabilidade até que uma solução mais permanente seja encontrada. No entanto, é improvável que se encontre uma maioria para isso.